Vamos agora iniciar mais uma aula de Química Online, curso de conceitos básicos de Química. Vamos estudar agora o método científico. Primeiramente, vamos entender que o método científico ele está diretamente associado às ciências. Tá? E através desse método científico, as ciências elas estabeleceram as bases lógicas ao conhecimento. O conhecimento deixou de ser um conhecimento avulso, solto, e sim um conhecimento sistemático, tá certo? Baseado na lógica. Então, essas ciências elas utilizam de vários métodos de raciocínio que nós estudaremos mais adiante alguns deles. Por exemplo, o método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético dedutivo e o método dialéticos. Algumas ciências utilizam mais de um método, né, do que outro, mas em geral elas se utilizam desses métodos de raciocínio, tá certo? Bem, o método científico ele nada mais é do que a observação sistemática e controlada. Então, ela é uma observação baseada em um sistema lógico, tá? E essa observação ela é controlada. E esse método também ele se estabelece através de experiências ou pesquisa de campo, tá? Ou até os dois ao mesmo tempo, tá certo? Então você tem aí o método científico e ele pode ser resumido em um conjunto de regras básicas. Então veja que o método científico ele se baseia num conjunto de regras, tá? Então existe, como se diz, um conhecimento, é uma observação sistemática. Então existe um sistema, umas regras que você deve seguir e através desse método científico, né? Que se produzem um conhecimento científico. Olha, utilizando o método científico, você vai produzir o conhecimento científico e não o conhecimento do senso comum, um conhecimento avulso. Você tem um conhecimento com uma base sólida, com uma base científica, tá certo? Então, esse conhecimento científico, ele pode ser um novo conhecimento, uma coisa nova, né? Conhecimento que surgiu agora. Ela pode ser também uma correção ou evolução de um conhecimento que já existia, ou seja, você pode corrigir alguma coisa que estava incorreta ou estava mal formulado. Então, você pode fazer também uma correção de um conhecimento já existente ou até aumentar o alcance de um determinado conhecimento, tá? Ampliar aquele conhecimento. Então você tem essas vertentes do conhecimento científico e tudo isso ele se baseia ou ele inicia através deste método científico. Vamos ver agora as etapas do método científico. Bem, primeiramente entenda que dependendo do nível de conhecimento, né, que você está, ou seja, qual o nível que você está estudando, o método científico ele apresenta várias etapas. Você pode ter 10 etapas, 7 etapas, né? Dependendo do nível. Então você tem aqui alguns exemplos. O método científico em várias etapas. Aqui você tem outro método científico, que quer dizer, é uma coisa que depende da leitura, do nível que você está estudando. Mas, de forma geral, tá? O que você tem que entender é que pode ter até mais etapas, mas o que não pode acontecer é você ter uma sequência diferente, porque o método científico, o que você tem, né, é uma organização, né, é um sistema, então existe uma organização nesse caso. Então, para o nosso estudo aqui no nosso curso, nós vamos destacar, tá, 5 etapas do método científico, mas que fique claro que pode, isso aqui é o básico, as 5 etapas, mas você pode ter mais etapas, tá, ok? Até às vezes os nomes dão uma mudada, tá certo? Podem mudar um pouquinho, mas em si o cerne ele continua sendo sempre o mesmo, uma sequência organizada, tá certo? Do conhecimento. Ok? Então, nós vamos destacar aqui 5 etapas do método científico. Importante você conhecer as etapas, entender o funcionamento desse método, que é através do método científico que se estabelece o conhecimento científico, né? Não é um conhecimento solto, ok? Então, a primeira etapa que você tem do método científico é a observação, né?
Então, primeiramente, você vai observar o que você está estudando, o que você está analisando, o seu foco, né, de estudo, né, o seu objeto de estudo. Então, a primeira coisa é a observação. Você não pode falar nada de uma coisa que você nem vê, nem observou, tá ok? Então, é uma coisa lógica, como você pode observar, é a sistematização do conhecimento, do raciocínio lógico. Então, a primeira coisa é a observação, né? Nesta observação, você nessa etapa do método científico, surgem os fatos, os dados, as anotações. Se você está observando alguma coisa acontecer, você vai ter fatos daquilo que você viu, dados, né? Dados são as informações, né? Ou seja, as anotações. Então, primeiramente é a observação. E a partir desses fatos, dados e anotações, depois que você tem a observação, você parte para uma segunda etapa, que seria a reflexão ou raciocínio. Nessa etapa de reflexão ou raciocínio, surge uma coisa muito importante na etapa, que é a elaboração de hipótese. Então, preste atenção que você tem aqui a hipótese, né? Isso aqui é um fato muito importante. Ele surge depois da observação. Então, essa hipótese, ela é baseada na observação que você teve daquele fenômeno, tá? Então, você observou aquele seu objeto de estudo e, através do raciocínio, olha, por isso que é reflexão, raciocínio, através do raciocínio dessa observação, daquilo que você anotou, daqueles fatos, daqueles dados, você analisa aqueles dados e, a partir desse momento, através do raciocínio indutivo ou dedutivo, lembra? Os tipos de raciocínio, eu não falei para vocês que o método científico utiliza os tipos de raciocínio, e os principais aqui na química, não que não sejam só esses, tá? Mas os principais é o indutivo e o dedutivo. Tá ok? Mas existem outros métodos. Então, através desse raciocínio, né, desse método de raciocínio, há a elaboração dessas hipóteses, né? Lembrando, hipótese, né, é uma premissa, uma afirmação ainda não comprovada. Você só está imaginando que seja aquilo, tá? É uma hipótese apenas, não uma verdade. Entenda isso. Então, esta é a segunda etapa, tá? Então preste atenção que primeiro a observação, depois a reflexão, o raciocínio, e aqui nessa segunda etapa você tem a hipótese como fato importante não esquecer, certo? Então, depois que você tem já a hipótese, você vai para a terceira etapa, que seria a experimentação. Então, olha, o próprio nome já te dá a ideia, já te remete à ideia. A experimentação, você vai fazer o quê? Você vai fazer experiências, né? Ou experimentos, né? Mas não é qualquer experimento ao léu, ao vulso, né? Você tem já uma hipótese que você tem lá da segunda etapa aqui, olha, uma hipótese. Então, o que você vai fazer? Você vai propor experimentos ou realizar experimentos na tentativa de verificar a veracidade daquela tua hipótese. Você vai tentar verificar se aquela hipótese é verdadeira ou falsa. Então, neste caso, pessoal, presta atenção, que é a partir dessa terceira etapa, experimentação, você vai ter dois caminhos, né? Através dos experimentos, você pode comprovar, né, que a tua hipótese ela é verdadeira, aquela hipótese é verdadeira. Então, se você comprovar que ela é verdadeira, aí você continua, né, logicamente, o teu método científico. Mas caso os experimentos comprovem que a tua hipótese não é verdadeira, é uma hipótese falsa, né? Os experimentos não comprovaram aquela ideia, então, nesse caso, não há por que você continuar o método. Aquela hipótese, ela foi analisada e se comprovou que ela não é verdadeira. Então, nesse caso, você tem que recomeçar. Você volta de novo para a observação e começa novamente as etapas do método científico, tá certo? Então, notem que é um ciclo, né? Não deixa de ser um ciclo. Então, você volta, aí faz de novo a observação de um outro ângulo, de uma outra maneira, tá certo? De repente alguma coisa que você não viu. Então você vai ter lá os dados, os fatos novamente, já sabendo que aquela primeira hipótese, aquela hipótese que você testou, era falsa. Então você já tem uma outra visão, né? Então você refaz, né? Começa de novo.
ok? Então essa é a experimentação, uma etapa muito importante, né? Você faz experimentos, você verifica se a sua hipótese é verdadeira ou falsa. Bom, agora, se os experimentos comprovarem que a tua hipótese é verdadeira, então neste caso você avança para, tá, a quarta etapa do método científico, que seria o seguinte: aquela hipótese, ela não é mais uma hipótese, né? Você comprovou a veracidade dela. Então aquela hipótese passa a ser o que nós chamamos, né, de lei. Ela passa a ser generalizada, tá certo? Você verifica que ela é generalizada e se torna uma lei. Então, a quarta etapa do método científico, você tem a criação de leis, tá? Como por exemplo, a lei da gravidade, tá ok? Então você tem aí leis criadas através do método científico, tá ok? Ou seja, é uma coisa mais ampla, não é só restrito àquele experimento que você realizou lá, ó, nos experimentos. Não é restrito ao experimento, é uma coisa mais generalizada. Então por isso que o nome é generalização. O nome também já diz. Você generaliza aquele experimento, ela se torna uma lei, ok? Então essa é a quarta etapa do método científico. E a última etapa do método científico, você tem a teorização, tá? Ou modelo, tá? A última etapa, você finda aqui o método entre aspas, né? Você chega na última etapa. Então, essa etapa é apenas uma ampliação e uma consolidação daquela lei, tá? A partir dali, daquela lei, você vai criar um modelo ou teoria. Olha só, modelo ou teoria, que explique a lei, né? Ou seja, vai explicar aquela lei e todos os fatos a ela relacionados. Então, a teorização, na verdade, a teoria, ela é mais ampla, tá? Ela tem um alcance maior do que a lei, tá? Que você criou lá na quarta etapa. Tá certo? Ela explica aquele fenômeno que você estudou e todos os outros a ele relacionados, inclusive aqueles conhecimentos, aquilo que o homem ainda não conhece, a teoria, né, ou modelo, ela tenta explicar. Então é uma coisa mais ampla. Então esta é a última etapa do método científico. Vou citar, por exemplo, uma teoria para vocês, a teoria celular, lá da biologia, né? Que fala que todos os seres vivos, né, exceto o vírus, é formado por células. Veja bem, todos os seres vivos. Então vamos tentar entender. Significa que até os seres vivos que o homem ainda não conhece, olha só, a teoria fala que todos, né, olha a palavra, todos os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus, né? Então, quer dizer, existem ainda seres vivos que o homem não conhece. Então, ele não conhece todos os seres vivos, mas existem seres vivos com certeza que ele não conhece. Mas por essa teoria, ele seria formado por células, aquilo que eu expliquei. A teorização, ela é mais ampla que a generalização, do que a lei. Ela tem um alcance maior. Tá certo? Ela é mais consolidada e, tá, tem um alcance até no conhecimento, até naquilo que o homem ainda não conhece, ele ainda vai conhecer. Tá certo? Então, essas são as 5 etapas do nosso curso que eu vou explicar para vocês. Eu não vou adentrar em mais etapas, né? Mas, como eu falei para vocês, o método científico, ele pode ser resumido nessas 5 etapas de maneira bem sintetizada, tá certo? Então, uma coisa importante, pessoal, é que o método científico, ele é um ciclo. Então, quando você chega numa teoria, não significa que terminou aí o conhecimento. O conhecimento acabou, tá pronto. Não. Essa teoria, tá? Essa teoria, ela é testada constantemente para ver se ela ainda está adequada, tá, para a sua utilização. Quer dizer, essa teoria, ela é testada através das novas descobertas, dos novos experimentos, né? Dos novos conhecimentos adquiridos pelo homem. Então, essa teoria, ela é válida enquanto ela satisfazer, né, os novos conhecimentos adquiridos. No exato momento que o homem descobre, ele tem acesso a um novo conhecimento em que a teoria, tá certo, não consegue explicar, então essa teoria, ela tem que ser revista, reformulada ou até mesmo abandonada para se criar uma outra teoria. Tá ok? Então existe um ciclo, aí você recomeça de novo, tá? Então,
o método científico ele não é estático, tá? Certo? Ele é dinâmico, ele continua a sua movimentação e essa teoria, essa teoria ou modelo ele é constantemente testado através dos novos conhecimentos, tá certo? Então não esqueçam disso aqui, ó. O método científico é um ciclo contínuo e por isso existe transitoriedade das teorias científicas, né? Então tem vezes que uma teoria ela é abandonada e se cria uma outra teoria, né? Isso quer dizer a transitoriedade das teorias científicas, né? Às vezes as teorias são transitórias, elas são passageiras, né? Às vezes as teorias são trocadas por outras ou reformuladas, tá ok? As leis ou teorias científicas não são imutáveis, olha só. Não são imutáveis, não são estáticas, elas podem sofrer alterações, mudanças, nem são eternas, né? Ok? Então, este é o resumo do método científico. Importante que o aluno deve saber que não pode ser invertida nenhuma dessas etapas. Existe uma sequência, é uma sistematização do conhecimento. Ok? Então é importante você saber isso. Pode até, dependendo do nível, aparecer uma etapa aqui no meio, outra aqui. Quer dizer, podem ter outras etapas além dessas, tá? A ser adicionada a outras etapas. Mas não pode haver a troca dessas etapas, essa ordem dessas etapas. Tá certo? Isso é muito importante. Conheça o que se faz em cada etapa do método científico. Chegamos ao fim de mais esta videoaula. Bom estudo para todos.